A gente já vai bater um papo aqui com o Lorival Cunha. Ele é coordenador geral da campanha SOS Vidas. Olá, Lorival, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Por favor, fique à vontade aqui junto com a gente. Então, Lorival, conta um pouco para mim. O SOS Vidas, qual é o objetivo principal dessa campanha que vocês realizam? O principal objetivo da campanha SOS Vida pela Paz no Trânsito é sensibilizar as autoridades competentes quanto ao seu papel de fiscalização, punição, cuidar da educação e da infraestrutura das vias urbanas, das vias públicas, assim como sensibilizar a própria sociedade através das suas entidades organizadas, né? E também das próprias famílias. Muito pode ser feito pela Paz no Trânsito, nós entendemos. Aí, então, é uma ação conjunta, né? A gente tem que cobrar a fiscalização, mas também não pode deixar de educar a sociedade, né? Para que está atenta quando está ali no comando e na direção. É o tripé do Transseguro, que é um direito de todo cidadão brasileiro. Está lá no parágrafo 2º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. É um direito de todos e um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Nós não devemos esperar só pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Eles devem cumprir o seu papel de fiscalizar, punir. Por que não há blitz em São Luís do Maranhão pela efetividade da lei seca com mais frequência? Então nós cobramos isso. Ao mesmo tempo que esses órgãos são nossos aliados, são nossos bons parceiros, nós cobramos dele que eles realmente cumpram fielmente, de uma forma efetiva, o seu papel de fiscalizar, punir, é importante a punição, e também de cuidar da educação. Veja só que a educação no trânsito está previsto no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro desde 1997. Tem o quê? Tem quase 20 anos. Né? A educação está prevista desde a creche ao ensino superior e é importante a educação. Nós entendemos que com a educação nós podemos obter resultados a médio e longo prazo e com a fiscalização e punição nós obtemos resultados já de curto prazo, imediato. Você ainda entende que há muita brecha aí quando a gente fala de lei de trânsito? Na verdade, tem uma legislação que tem suas debilidades, mas em relação à lei seca, por exemplo, já está uma coisa bem dura. Não se pode beber um copo de cerveja e dirigir que você passa do limite estabelecido na resolução 432 do CONTRAN de janeiro desse ano, que é 0, entendeu? Então é uma dura. Falta o quê agora? As blitz, a fiscalização. O Rio de Janeiro nos dá um grande exemplo. É a única unidade das 26 unidades da federação que faz um trabalho duro, não respeita ator global, nem jogador de futebol importante, nem político importante. Todo mundo está sujeito a ser realmente flagrado numa blitz. E quando um condutor é flagrado dirigindo alcoolizado, né, ele perde o direito de dirigir por 12 meses, né? Ele é autuado, ele paga uma multa de R$ 1.915, perde 7 pontos na carteira, ou seja, é uma punição. Se houver isso com frequência, é claro que as pessoas vão, não, eu vou pegar meu táxi, eu vou conseguir alguém que esteja sóbrio para dirigir o meu veículo. Além da questão das pessoas que ainda insistem, né? Apesar de tanta divulgação dos problemas e da lentidão dos reflexos que a pessoa fica quando ela consome uma bebida alcoólica, mas além do consumo de álcool e a combinação com a direção, qual é o outro fator mais recorrente para a gente ter os índices cada vez mais altos quanto à questão de acidente no trânsito? Olha, o excesso de velocidade. Nós lamentamos muito, você antes do início dessa minha entrevista divulgou a matéria com o falecimento, né, do Paul Walker. Né? Então, excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária tem um dado seguinte, que a maioria dos acidentes de trânsito nas estradas federais não ocorrem de noite, durante chuva, numa curva. Acontece durante o dia, em pista seca e reta, ou seja, pura imprudência. Pura imprudência. 80% de todos os acidentes de trânsito que ocorrem em estradas federais, por exemplo, são em razão do fator humano, ou seja, imprudência, imperícia. Precisa de quê? De fiscalização. Eu dou um exemplo. Aqui, nos locais na nossa cidade, São Luís do Maranhão, que tem, por exemplo, os radares, as pessoas respeitam, não passa o sinal vermelho. Ali na Avenida Daniel de Latouche, no trecho ali daquele bambuzal até a rotatória da Avenida dos Holandeses, ali é um trânsito altamente disciplinado, mas tem o quê? Boa pavimentação, boa sinalização e tem 2 fiscais eletrônicos. Ali se respeita e a velocidade máxima ali é 60 km. Então é importante a fiscalização. Olha só, gente, inclusive, há uns anos atrás, eu confesso, eu não sei precisar em que ano exatamente, mas há uns anos atrás eu vi uma campanha muito feliz do Detran
que diziam o seguinte, pôs em outdoors, vários outdoors na cidade, que diziam o seguinte, quem anda rápido chega cedo, mas chega cedo ao céu. E mostrava um anjinho assim subindo. Isso é uma verdade, né? A gente não consegue imaginar nessa combinação da velocidade, com o trânsito, somado aí com a questão do álcool, nada disso pode sair como uma combinação feliz. A gente tende a saber que isso pode realmente ser índices que agravam as situações de muitas vidas. E muitas vidas são ceifadas por conta disso. E a gente está falando não só da própria, porque eu acho que cada um sabe o que faz com a própria vida, mas aí a gente está falando da vida do outro. Então é importante também a gente falar da questão de você ter a noção da direção até defensiva. Quando você está numa noitada, numa balada, é incrível. Para quem tem o costume de sair, você já olha na noite como as pessoas se comportam diferente no trânsito. Tanto elas já ficam mais agressivas, como realmente fazem muita imprudência. Então isso é importante, né? A gente dirigir por si e ficar atento no outro. A direção defensiva é muito importante, é primordial. Voltando à questão de quem bebe, conforme esse comentário que você fez, está provado numa pesquisa realizada nos Estados Unidos que quando alguém ingere uma quantidade de álcool equivalente à contida em 2 copos de cerveja, ele reduz o seu reflexo de 0,75 para 2 segundos, ou seja, quase triplica a redução. Então essa história de dizer, não, bebê, dirijo melhor, não, ele fica mais afoito, né? Ele fica... Né? Eu acho que a pessoa também se encoraja mais, se sente mais... Mas é diferente, o reflexo está... exatamente. Há também, eu tenho um amigo que escreveu um artigo, que diz o seguinte, as pessoas acham sempre que o outro é que está errado, o outro é que está errado no trânsito. E quando, na verdade, as pessoas têm um comportamento. Se ele dirige um Fusquinha, ele se comporta de uma forma. Se ele está dirigindo uma Cherokee ou um Corolla, um carro melhor, ele já se comporta, você usou o termo empoderamento, né? Ele acha que é importante e tal. Então, tudo isso pode ser... Nós estamos trabalhando para isso modificar. Só para você ter uma ideia, no Brasil, o Paul Walker morreu, né, anteontem. No Brasil, 42 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidente de trânsito, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A metade deles estão relacionados com a ingestão de álcool pelos motoristas. Veja o quanto uma campanha efetiva pela lei seca podia salvar vidas, porque o problema da morte no trânsito não é um problema só de saúde pública, porque os hospitais estão cheios de acidentados do trânsito, especialmente motociclistas. Não é só um problema econômico, né, que gera um prejuízo para o país em torno de 35 bilhões de reais para o país. É um problema, sobretudo, antes de tudo isso, um problema humano, um problema social. Quando alguém morre, a família fica mutilada para o resto da vida. Né? E mais, quem mais morre no Brasil, qual é a prevalência de morte no Brasil? São jovens de 20 a 39 anos, ou seja, jovens que estavam chegando ao mercado de trabalho, concluindo os seus estudos, e aí de repente tudo vai embora, ceifado, né? Acaba tudo, é paralisado de forma súbita, então é terrível. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que cada pessoa que está me assistindo agora aqui pode dar uma grande contribuição. Claro que 95% das pessoas, eu acredito, não conhecem inteiramente o Código de Trânsito brasileiro, mas sabe que é proibido dirigir depois de beber, sabe que tem que usar o cinto de segurança, sabe que é importante reduzir a velocidade, né? Dirige a 120 km, depois dirige a 60 para você ver a tranquilidade que é dirigir a 60. Então, sabe que tem que parar nas faixas de pedestre, então cada pessoa pode tomar a decisão, poxa, eu vou seguir a legislação do trânsito, não vai ser necessário um radar, nem um agente de trânsito para eu seguir a legislação. Mais consciência ao povo, acho que é a melhor alternativa. Lorival, obrigada pela tua presença aqui junto conosco. Vamos fazer o seguinte, olha, o nosso bate-papo ainda se estende, mas para quem gosta, né, quem tem aquele hobby especial da velocidade, ele pode sim fazer isso, mas num lugar adequado. E esse bate-papo a gente vem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura